Você está ouvindo uma ministração da comunidade cristã de Três Coroas. Que essa mensagem possa edificar sua vida. A gente possa ir treinando, eu diria, a nossa mente, o nosso coração, para nós darmos graça todos os dias. E hoje, irmãos, é uma oportunidade. Eu creio que esse culto ele foi desenhado, vamos dizer assim, para que cada um possa expressar sua gratidão, possa cooperar em si com toda a congregação, um edificando o outro com aquilo que Deus fez em nossas vidas. Eu creio que é normal quando a gente tem uma luta maior, vamos dizer assim, um problema mais difícil, nós buscarmos grandes movimentos espirituais ou movimentos que não são normais no nosso dia a dia. Mas também eu creio que tem algo muito poderoso, que talvez está um pouco esquecido ou ignorado até, que é a gratidão, a prática da gratidão. Eu creio que é um poder muito grande, muito transformador ao momento que nós aprendemos e que nós começamos a ter um coração grato. É possível, né, que quando a coisa aperta, vamos dizer assim, que a situação está difícil, que a gente começa a ir para o monte, a gente começa a jejuar, a gente começa a marcar um horário de madrugada para acordar, para orar, porque a situação está difícil e nós queremos orar, e nós precisamos orar. E pode ser que gratidão não está na lista das armas que nós pegamos para lutar contra o mal, contra aquilo que está nos abatendo, contra aquilo que nós temos que buscar uma melhora. Mas pode ter certeza, meu irmão, que gratidão é uma arma poderosa. Gratidão é uma arma que pode destruir demônios, é uma arma que pode destruir, né, tristezas, é uma arma que pode destruir desânimo. Talvez a gente olhe assim, sim, mas eu estou com uma doença aí e tal, e pensa que gratidão seria algo inofensivo, né, para isso. Mas pode ter certeza, gratidão é tão poderosa como qualquer outra oração direcionada ao tema, aquilo que nós estamos passando. Eu quero pedir para você abrir aí, eu já avisei no domingo passado, pedindo que quem pudesse, podia ler o Salmo 103, versículos 1 a 5. Alguém leu aí? Opa, apareceu um ali, me ajudou. Salmo 103, 1 a 5. Amém? O Salmo diz: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bem a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Irmãos, nós podemos perceber aqui como o salmista faz um esforço para que a alma dele se lembre de quem é o Senhor. Para que a alma dele não esqueça do que o Senhor já fez por ele. Ele parece até que é repetitivo, é enfático, é insistente em dizer: minha alma, você não pode se esquecer de quem é o Senhor. Você não pode se esquecer do que o Senhor já fez por mim. E daí ele diz: bendiz, ó minha alma, Senhor. Daí começa: tudo que há em mim precisa de bendizer o seu santo nome. Minha alma, não se esqueça de todos os benefícios, não se esqueça de nenhum só que nós já recebemos do Senhor. Irmãos, eu creio que é importante nós nos determos assim. Por que ele é tão enfático? Por que o
o salmista é tão insistente para que a alma não esqueça? Porque eu creio, irmãos, que isso não é um caminho natural. Gratidão não é um caminho natural. Sabe qual é o caminho natural que nós temos, que não precisa se esforçar? É o caminho da necessidade. É o caminho de pedir. É normal nós pedirmos. Quando é que, de repente, um de nós aqui dobrou os joelhos só para agradecer? Se aconteceu, amém. E deve acontecer mais vezes. Mas o normal nosso é de pedir. Não é normal alguém de nós dizer assim, irmão, coloca, né, tem os grupos aí, eu vejo e também fico a par, coloca lá na lista de oração. O que é que nós pedimos para colocar na lista de oração? Pedidos, necessidades. Tu já viu ou já fez isso? Diz, irmão, coloca lá na lista para que todos saibam o que o Senhor fez na minha vida. Eu tenho gratidão por isso, eu quero repartir com todos do grupo. Eu não estou fazendo uma crítica, irmãos, isso é uma constatação. Isso é o nosso natural, normalmente. Mas o salmista, então, ele insiste, minha alma, não esqueça de agradecer. Não esqueça. E ele começa a citar, lembre-se, é Ele quem perdoa nossas iniquidades, é Ele que cura, é Ele que tira nossa vida da sepultura, é Ele que enche de bem a nossa velhice. Irmãos, a lista pode ser grande, talvez nós hoje dizer que obrigado, né, Deus, pelo carro, viemos até aqui, pela nossa casa, pelo teto, pela comunhão da igreja, pelos irmãos que nós temos, pelos pais que nós temos, pelos filhos que nós temos. E ele está dizendo, lembre-se, minha alma, não te esqueça de agradecer ao Senhor por tudo que nós já recebemos dele. Porque a gratidão, irmãos, é uma emoção que se deriva de um sentimento de dívida. Você tem uma dívida para alguém que fez algo para ti, para mim, e isso gera um sentimento de gratidão, um sentimento que nos faz contar, dizer, agradecer por aquilo que nós já recebemos. Mas o normal, nós somos treinados desde pequeninhos, nós somos treinados só para pensar para frente. Lembra, desde pequenininho a gente já começa a dizer, lembra do amanhã, tu tem tema de escola, tu tem isso, tu tem aquilo, tem isso, tem aquilo, desde pequenininho. E para nós mais velhos, mais adultos, o que é que eu preciso amanhã? O que é que eu preciso depois da manhã? O que é que eu preciso daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, o que é que eu preciso? Nós somos treinados para isso. Nós não somos treinados para olhar para trás, sentar, fazer um chimarrão e dizer, hoje eu vou agradecer. Sabe, hoje eu vou olhar para o que o Senhor já me deu. Eu já vou olhar porque até aqui se eu cheguei, porque me ajudou o Senhor. Isso é um movimento contrário à nossa natureza. Ele não é normalmente um movimento voluntário à gratidão. E por isso eu creio que nesse texto ele é tão enfático em dizer, agradeça, minha alma, tu não te esqueça de agradecer. Ele dizendo para ele mesmo, eu preciso me lembrar de agradecer ao Senhor, eu preciso me lembrar de ser grato, eu preciso fazer, né, eu preciso contar para os outros o que o Senhor já fez por mim. A gratidão, irmãos, é algo libertador. Quem tem um coração grato, a palavra diz que agrada a Deus. Se quiser abrir 1 Tessalonicenses 5,18, pode pôr ali. É um texto bem conhecido, provavelmente todos nós também, que diz, deem graças em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para vocês. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Por que dar graça? A palavra diz que é a vontade de Deus. Talvez você diz, mas eu perdi algo.
A semana não foi boa, o dia não foi bom. Mas é a vontade de Deus. Irmãos, eu creio que é realmente libertador, no meio da crise, no meio da dor, nós poder levantar as mãos e dizer, Senhor, eu te agradeço. Sabe, de repente a gente vê assim, o dedinho do pé está quebrado, um deles. Mas tem mais 9 do pé e 10 das mãos que não estão quebrados. E aquele que está quebrado, o Senhor pode restaurar. Então, irmãos, lembre-se, o movimento não é um movimento assim voluntário de dar graça. O movimento voluntário é de pedir. Pedir, pedir e pedir. Então, nós precisamos também desenvolver esse hábito em nós, de treinar a nossa alma e o nosso coração, de dizer, Senhor, eu te agradeço. Eu te agradeço. Eu creio que parece que a oração de gratidão também ela é um pouco, está ficando cada vez mais esquecida em nossos dias. Ou está quase fora de moda, pode-se dizer assim. Porque o normal, vamos dizer assim, é aquela oração assim, irmão, receba. Não é mesmo? Eu profetizo isso. Eu determino isso na tua vida. Eu estou te dizendo que a tua vitória está aí, está chegando. Eu não estou dizendo que Deus não faz. Deus, Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo e será para sempre. É o mesmo que ressuscitou morto no passado, é o mesmo que ressuscita hoje. Mas às vezes a oração que se quer é essa, que alguém profetize, que alguém determine, e tudo coisas boas. Tudo coisas de vitória. E às vezes, quando acontece qualquer coisa, nós ficamos meio vitimizados. Sabe por quê, irmãos? Porque pensamos no nosso eu. Porque o nosso eu está no centro. Tudo deve girar em torno do que eu quero. Sabe, talvez às vezes parece assim que a gente pensa e pensa que lá no céu tem um monte de anjos, e tem mesmo. Mas e secretárias que começam a anotar nossos pedidos. Tudo anotando nossos pedidos. E tudo urgente. Quase todos urgentes. Tem que acontecer. Precisam acontecer. E às vezes até nós olhamos texto e usamos esses textos. E eles são uma bênção. Quando a gente olha assim, porque aos seus anjos dará ordem ao nosso respeito, para que guardem em todos os teus caminhos, isso não quer dizer que Deus deve fazer tudo o que nós queremos, todos os nossos pedidos. Porque, irmãos, nós temos que entender uma coisa, que eu não sou a prioridade de Deus. A prioridade de Deus é Ele mesmo. Sabe por quê? Porque a palavra nos diz tantas e tantos textos, mas um deles que nós sabemos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele a glória. Porque dele, por ele, para ele são todas. Eu não sou a prioridade. Nós não somos o centro. Nós somos criaturas que nos tornamos filhos amados de Deus para desenvolver um propósito traçado por ele antes da fundação do mundo, que já tem algo para o final, de reinarmos com ele, sermos sacerdote com ele, mas não vamos inverter as coisas. Nós não somos a prioridade. Deus é a prioridade. É Ele mesmo. Porque a gratidão, irmãos, nos tira do topo, de o nosso eu estar lá em cima, e coloca nossos olhos para olhar para o Senhor. E isso é importante, irmãos, porque onde é que nós encontramos vida? Vida só tem em Jesus. Amém? Só tem Jesus. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida, João 11, 25. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14, 16. Então, irmãos, eu creio assim, é libertador. Quando de repente eu não sinto nada, eu não vejo nada, eu não escuto nada, mas eu posso erguer minhas mãos e render graças a Deus.
e começar a olhar quanta coisa eu tenho para agradecer, mesmo que naquele momento eu não estou sentindo. Mas é verdade o que Deus já fez por mim. Como eu disse, a partir de um teto, a partir de uma comunhão, a partir de uma eternidade que já está em nós. Isto é libertador, irmãos. E temos que cuidar com a ingratidão. Irmãos, a ingratidão humana, ela já é problema. Já é um negócio que não é bom. Alguém, às vezes, que é servido e depois vira as costas, não está nem aí. É claro que não se serve alguém para ser reconhecido, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo para aquele que recebe algo. Nós devemos ser gratos quando recebemos algo. Agora, a ingratidão a Deus é desastrosa. Nós devemos ter gratidão a Deus. A palavra diz em Provérbios 3,6, reconheça o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Reconhecer aonde? Todos os caminhos. Se nós formos capazes de reconhecer, mesmo nas dificuldades, em todas as circunstâncias, que o Senhor está conosco, nós seremos capazes de ser gratos por toda a obra que Ele já realizou e vai realizar conosco e através de nós. Porque a reclamação, irmãos, a murmuração é um desabafo da nossa alma. Eu volto a dizer, ela reclama porque está entendendo que eu estou no topo. Ela reclama porque entende muitas vezes que eu quero algo. Mas o que nós temos que lembrar e viver, que cada um de nós que entregou a sua vida a Jesus, nós tivemos uma vida substituída. Como é que o apóstolo Paulo diz? Não sou mais eu que vivo, mas agora Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Paulo pede 3 vezes para o Senhor, Senhor, tira de mim esse espinho, tira de mim esse negócio que está doendo na carne. 3 vezes. O que é que o Senhor responde? Minha graça te basta, Paulo. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo entende, diz, pois é isso mesmo. Paulo diz assim, então eu vou me gloriar. Me gloriarei nesse espinho, nessa fraqueza. Pois na minha fraqueza que o poder de Deus opera. Irmãos, eu creio que é tempo de nós entendermos e reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Isso pode ser mais eficaz às vezes. De madrugar orando, de jejuar, de ir para o monte. E eu não estou dizendo que isso não tem valor. Isso é válido. Isso muitas vezes é necessário, mas eu estou dizendo que a gratidão, ela é tão poderosa quanto essas coisas. De levantar nossas mãos quando a gente não sente, quando a gente não vê, quando a gente não ouve algo. Mas dizer, Senhor, eu reconheço que o Senhor está nessa situação comigo. Eu reconheço que o Senhor está comigo, está junto de mim. Se a gente olha para o passado, alguns exemplos, irmãos. Por exemplo, quando Daniel foi informado que houve o decreto e ele ia para a cova dos leões, o que Daniel faz? Se a gente não vamos ler, mas a gente encontra lá em Daniel 6, versículo 10, diz que ele foi para o seu quarto, como ele ia, dobrou os seus joelhos na direção de Jerusalém e deu graças a Deus. E o cara sabia que o decreto apontava que seria jogado na cova dos leões. Quando os amigos dele lá, o Sadraque, Mesaque e Abdenego, também não adoraram e foram jogados na fornalha, eles disseram, olha, se o Senhor quiser nos livrar, Ele até vai nos livrar, mas se não, nós não vamos adorar essa estátua aí, não. Tipo assim, não muda nada. Abraão, quando Deus disse, leva teu filho lá no monte, assim, vai sacrificar ele. Se olhar Gênesis ali, nós não vamos ver uma reclamação de Abraão. Abraão não disse, Senhor, mas é o meu único filho. Senhor, como é que o Senhor vai fazer um negócio desse comigo? Nenhuma. E ele foi.
Irmãos, quando Paulo e Silas, trazendo já mais para perto, né? Foram surrados de vara, lenhados de vara, e eles começaram a cantar e a orar na prisão. Pode isso? Pode. Gratidão. Com a gratidão, as correntes se abrem, o cara vai se matar, às vezes não deixam, estão todos ali. Esse homem se converte, é batizado, é salvo. Irmãos, então fica para nós, resumidamente, reconheça o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele vai endireitar nossas veredas. Amém? Se formos gratos, eu creio que nós teremos uma palavra nos nossos lábios, no nosso coração, que há pouco também hoje por aí. Contentamento. Irmãos, nós não devemos confundir contentamento, né? Prosperidade também com riqueza. Prosperidade não é ter tudo, mas é não ter falta de nada. É uma sensação que talvez poucos têm. Provavelmente você conhece alguém, quem sabe na cidade, em outros lugares, que é muito rico. Não sei o que é a porção de ser muito rico, mas que é rico. E se tu conversar um pouco, daqui a um pouco tem que fechar os bolsos porque é capaz dele te pedir algo. Entende? Porque está faltando, está triste muitas vezes, está abatido, está preocupado com o futuro. Prosperidade, irmãos. Contentamento é chegar no fim do dia e dizer: Senhor, eu te agradeço, porque não me faltou algo. Ah, mas eu pago aluguel. Ah, mas meu carro estragou. Estraga mesmo, né? Se o Senhor quiser nos dar um carro novo, não tem problema. Nos dar um trabalho que ganha mais, não tem problema. Mas isso não me deixa ficar fora de dar glória a Deus. Isso não nos deixa de ter gratidão para com Deus. Eu creio que a gratidão, irmãos, e a prosperidade, ela vem junto, ela se deriva uma coisa da outra. Quando Jesus diz assim: se for fiel no pouco, eu vou te colocar sobre muito. Entra no gozo do teu Senhor. Este para mim é o muito. Entra no gozo do teu Senhor. Gratidão não é olhar para aquilo que eu não tenho, mas é agradecer por aquilo que eu já tenho. E não ficar olhando para o que o outro já tem. O outro já tem e eu não tenho. O apóstolo Paulo, em Filipenses 4:11, disse assim: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Por quê? Porque ele teve uma vida substituída. Não era mais ele que vivia, Cristo vivia nele. E todos nós que recebemos Jesus como Senhor e Salvador, nós tivemos uma vida substituída. Precisamos receber isso, precisamos entender isso, precisamos que o Espírito Santo revele isso, que não é nós mais que mandamos na nossa vida, mas agora Cristo vive em nós. E Ele que deve determinar as coisas que nós precisamos fazer e não nós continuar determinando as coisas. E ser grato não depende da situação. Porque nós temos que entender que Jesus, Ele está em todos os lugares, em todas as situações. Porque qualquer lugar que nós estejamos, Jesus está ali, irmãos. Em todas as situações, Ele está ali. Então reconheça Ele em todos os caminhos. Ele vai endireitar as tuas veredas. É palavra de Deus. Ele vai fazer o que tem que fazer. A melhor coisa que pode acontecer para nós é que a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, relatada em Romanos 12:2, aconteça na nossa vida. Que nós experimentamos. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Você deseja isso? Pode ser que isso aí não está no ter muito ou ter pouco. Isso está em alinhar o nosso coração com o coração de Deus. Jesus, em Lucas 12:15, ele diz assim, ó: então
lhes respondeu: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Não é baseado no que alguém acumulou, o quanto alguém ganha. Jesus está dizendo: cuidado. Cuidado com a avareza. Ela entra de mansinho, mas ela vem. Cuidado para não passarmos a vida, às vezes, atrás de uma coisa material. Sabe? Não tem nada de errado em ter um bom carro, uma boa casa, mas vê se é isso mesmo que Deus quer. Eu creio, irmãos, com muita franqueza eu digo isso, que eu creio que, sabe, Deus, se isso não te favorece a participar de um culto, da comunhão da igreja, tantas coisas assim, vale a pena? Será que é isso? Para isso Deus vai te dar um carro melhor? Eu creio que Deus pode dar, sim, Ele dá, mas que tu não deixe de estar com Ele, que eu não deixe de estar com Ele. Não é a custa de sacrificar a vida com Ele. Por que Ele nos daria algo se é para nós estar longe dEle? Então, cuidado. Precisamos ter cuidado. Lembre, a nossa vida está nas mãos de Deus, não no que as circunstâncias dizem. Nas mãos de Deus. Se chegamos até aqui é porque o Senhor tem cuidado de nós. Eu estou encerrando essa palavra aqui, irmãos, com algo que eu acho tremendamente importante nós queremos praticar aqui hoje. Que a gratidão é algo para ser dito, em alta voz. Vocês lembram em Lucas 17, a história dos 10 leprosos que encontraram Jesus. E Jesus disse: vocês vão e se apresente, né? Se mostre para o sacerdote. Por quê? Porque era o sacerdote que ia dizer se esses caras estão curados, não estão curados, pode ser reintegrado, né, na sociedade. E no caminho eles perceberam que tinham sido curados. E um deles volta dando glórias a Deus em alta voz. E Jesus mesmo questiona: cadê os outros? Não foram 10 os que foram curados? Só esse estrangeiro foi capaz de voltar? E diz: cara, vai, tu além de curado foi salvo. A gratidão silenciosa, ela não é muito útil, não. Sabe, às vezes diz: Deus sabe. Jesus se agradou, eu digo isso baseado no texto. Mas só um voltou para agradecer, dando glórias a Deus em alta voz. Versículo 15 do capítulo 17. Agradou Jesus isso. Agradou a Ele. Não estou dizendo aqui que todo mundo tem que começar a gritar e dizer, não. Eu estou dizendo que a atitude agradou Jesus. E que tem coisas que nós precisamos contar. Nós precisamos glorificar aquele que é digno de tudo, como nós cantamos. Aquele que merece ser honrado, ser glorificado. A gratidão precisa ser exalada, esse bom perfume dela. Na minha casa, começando. Sempre acho que a nossa casa é o ponto de partida, irmãos, para nós vivermos a palavra de Deus. A nossa casa, onde trabalhamos, aonde estudamos, no nosso carro, nas redes sociais, às vezes coloca muitas coisas. Então, engrandeça a Deus. Conte o que o Senhor já fez na tua vida. Na congregação, ela deve ser enaltada, ela deve ser anunciada em alta voz, como o leproso fez. E eu quero terminar dizendo, irmãos, lembre-se, a gratidão não é algo voluntário. Acho que é isso que nós devemos perseguir com o tempo, de ser algo voluntário na nossa vida. Amém? De ser algo que brota, que jorra um coração grato por aquilo que o Senhor já fez para nós. E até por aquilo que está preparado para nós, porque Deus é fiel e não vai mudar. Então lembre-se que o salmista insistiu por quê?
Bendiga minha alma, Senhor. Bendiga, não se esqueça de nenhum só dos benefícios. Bendiga minha alma, Senhor. Você acaba de ouvir uma de nossas ministrações. Esteja conosco em nossas reuniões e siga-nos em nossas redes sociais. Que Deus te abençoe.